canal De Fora para Dentro está de volta produzindo conteúdo para você que mora no Brasil, mas quer sair do Brasil, ou você que é brasileiro e mora fora do Brasil, né? Finalmente, depois de quase um ano, estamos produzindo conteúdo. E é uma coisa importante, eu tenho orgulho de não ter produzido conteúdo por quase um ano. Na verdade, errado. De não ter subido conteúdo novo em quase um ano. Isso aconteceu porque o canal enfrentou uma grande batalha jurídica. Verdade. Nós recebemos várias críticas e processos por conta de alguns vídeos que nós criamos. E eu respondi a todos, ganhei todos, e no dia 2 de janeiro eu estabeleci novamente a propriedade do canal, mas eu não conseguia subir os vídeos, e agora, novamente, tenho acesso completo ao canal e vou subir os conteúdos que a gente produziu nesse período. Não foram muitos, porque depois que eu pedi o acesso eu parei de produzir, mas tem alguma coisa e eu vou voltar a produzir conteúdo. Então você que mora fora do Brasil, você que é brasileiro pensando em sair do Brasil, esse canal é para você. Esse aqui não é uma abordagem pacheca, patriota, babaca, aquele nacionalismo estúpido, não. A gente não está aqui para criticar o Brasil ou elogiar o Brasil loucamente, nós não estamos aqui para criticar o país onde a gente está morando, no caso, no momento, a Nova Zelândia. Nós estamos aqui para trocar experiências sobre morar fora do Brasil de uma maneira diferente, considerando a cultura local, considerando o processo de adaptação, fazendo críticas aos problemas que nós trazemos conosco do Brasil, elogiando aquilo que nós trazemos de bom do país, enfim. É uma abordagem completamente diferente quando a gente se desnuda desse patriotismo babaca, né, e começa a entender o Brasil e amar o Brasil por suas qualidades e criticá-lo e rejeitá-lo por seus defeitos, você começa a ter uma posição diferente, e é essa a posição desse canal. Esse canal aqui não é um hobby, esse canal aqui é uma profissão, e eu vou dedicar algumas horas profissionais para produzir conteúdo aqui para vocês. Então, se você gosta desse canal, você deixa o like, você se inscreve no canal, você deixa o seu comentário nesse vídeo e você entra em contato, você manda as mensagens aí no comentário. Mas se você tiver alguma pergunta mais direta, uma pergunta mais específica, queira que a gente responda, ou se você quiser sugerir alguma coisa para a pauta, existem maneiras de fazê-lo. Você faz através do Pix, você faz um Pix aqui para a gente e manda a pergunta, manda a sugestão de pauta, se você estiver dentro do Brasil. Se você estiver fora do Brasil, você usa o Buy Me a Coffee /De Fora para Dentro. Eu vou deixar isso na tela aí um pouquinho para vocês, se vocês quiserem dar uma força aqui para o canal. Como eu falo, isso aqui é uma profissão, não é um hobby. Bom, dadas as devidas explicações pela nossa ausência longa aqui do canal, eu vou trazer para vocês uma novidade. As pessoas mais antigas aqui do canal e alguns amigos que a gente criou aqui no canal, algumas pessoas que têm o meu WhatsApp, se você virar membro aqui do canal, você consegue virar membro aqui no YouTube mesmo, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que vai ser reativado, obviamente, e a gente criou algumas amizades, algumas pessoas que vieram para cá e nos consultaram, pessoas que querem vir para cá, pessoas que estão em outros países e pensam vir para Nova Zelândia. Enfim, a gente criou esse grupo, essa amizade, e eu tenho uma novidade para essas pessoas e para vocês que estão vendo se multiplicar na internet vídeos falando: a Nova Zelândia acabou, a Nova Zelândia não tem mais nada, não serve para nada, saia da Nova Zelândia, enfim. Bom, isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. Grande bobagem. A Nova Zelândia passa sim por um problema sério. Passa sim por um problema sério, um problema econômico sério. Eu estou aqui na Nova Zelândia faz 17 anos. 17 anos. Na verdade, 16 anos. São 17 anos ao todo, mas durante um ano eu morei na Dinamarca entre esse período. Durante esses 17 anos eu vi de tudo. Eu vi booms econômicos, eu vi recessão, eu vi guerras, teve de tudo. Terremoto, literalmente, de tudo. E essa crise atual é a mais profunda, é a mais séria e é a mais difícil que o país já passou. Mas quando a gente fala em crise na Nova Zelândia, não é igual à crise que você conhece no Brasil. Não tem nada nem parecido. O país continua funcionando, o nível de desemprego ainda é baixo, os salários também são baixos, o custo de vida aumentou e sim, ficou mais difícil. Mas mesmo assim, é uma experiência que eu recomendo muito. Bom, acontece que eu estou trocando a Nova Zelândia pela Austrália. Exatamente. Estou saindo da Nova Zelândia e estou me mudando para a Austrália nos próximos meses. Já inclusive pedi demissão. Bom, essa não foi uma decisão fácil.
emocionalmente, foi uma decisão muito, muito difícil. E eu vou contar para vocês os detalhes, eu vou explicar um pouco mais por que eu fiz isso. Porque sim, há algumas vantagens de estar na Austrália e há várias desvantagens também. E aí você tem que pesar o que é mais interessante para você que está pensando, ou você que está na Nova Zelândia, ou você que mesmo que está na Austrália. Bom, no meu caso, há uma questão pessoal e há uma questão profissional. Também é uma questão financeira, mas essa está no segundo plano. A questão pessoal é dentro da minha casa. A minha esposa, que cresceu aqui na Nova Zelândia, é neozelandesa. Desde que nós nos conhecemos, ela deixou muito claro que ela gostaria de morar fora da Nova Zelândia por um período de tempo, ou para sempre. Ela queria sair da Nova Zelândia. Justo, nós sabíamos disso, eu sabia disso, e eu disse para ela que eu topava esse projeto. Eu só não topava uma aventura. Já não estava mais na idade. Quando nós nos conhecemos, eu já não estava mais na idade de uma aventura. Eu já tinha tido muitas aventuras na minha vida de sair do país, larga tudo e vai morar em outro lugar. Já tinha feito isso. Eu não estava disposto a fazer novamente. Então, teria que ser um projeto estável e ela concordou. Então, durante anos, a gente está junto há quase 10 anos. Meu Deus, quase 10 anos. Neste período, nesses quase 10 anos, havia, né, não mais, uma pressão velada para que nós saíssemos da Nova Zelândia. Então, qualquer problema que se tinha aqui no país, emprego, desemprego, virava e tornava e voltava a questão, precisamos sair da Nova Zelândia. E isso me incomodava muito. Isso me incomodava demais. Então, esse era um ponto que ficava ali guardado e eu precisava um dia resolver isso. E é uma questão profissional. Eu estou nesta faculdade há 17 anos, exceção do ano que eu morei na Dinamarca. Eu vim para cá como PhD, trabalhei também durante meu PhD, eu fui o que eles chamam de Teaching Fellow, ou seja, era como se diz, como um professor temporário. Trabalhei como professor temporário, coordenador de curso, ainda quando PhD. Me formei no meu PhD, fui morar na Dinamarca e voltei para cá como professor desde 2013, que eu sou professor, faz 13 anos. E de uns tempos para cá, isso já me incomodava quando eu comecei. De uns tempos para cá, isso começou a me incomodar muito, muito. Não só na minha faculdade, na faculdade onde eu trabalho, mas na universidade onde eu trabalho e em outras universidades, há uma dificuldade muito grande de lidar com competição. Competição entre as faculdades, competição entre os alunos, competição. Qualquer nível de competição. Eu trabalhei no Brasil, trabalhei em outros países também, Canadá, Estados Unidos, enfim. E eu sempre achei abominável o nível de competição que as pessoas são submetidas no Brasil. Abominável. Uma coisa que eu ouvi como piada, eu vi acontecer profissionalmente. Uma vez, trabalhando numa empresa, a empresa estava num período de muitas contratações, e o Brasil passava por um período realmente bom, inclusive de emprego, né? E nós estávamos contratando um engenheiro de obra mesmo, engenheiro civil para obra, para tocar a obra. E havia uma pilha enorme de currículos e que a gente, né, na época, imprimia esses currículos, né? E o meu chefe chegou no RH, eu vi o RH chegando, e o meu chefe chegou e falou, pega aí os 30 primeiros currículos e o resto você joga fora. Eu falei, como assim joga fora, cara? Ele falou isso na nossa frente, falou, cara, não interessa, a gente só pega esses 30 primeiros aí, porque senão todo mundo perde tempo. E aí fez a piada, né? E aí eu acho que ele repetiu uma piada que vocês já devem ter ouvido, né? Nessa empresa eu só quero gente que tenha boa sorte, eu não quero gente de má sorte, eu não quero azarado nessa empresa. Então pode mandar embora, pega só esses 30 e acha o melhor entre esses 30. Uma coisa absurda. Esse é um nível de competição, né? Você sabe, puxar o tapete, e aquela competição que não é saudável. No ambiente onde eu estou inserido, a completa, total abstinência de competição também é um problema. Bom, mais recentemente, em agosto do ano passado, eu me tornei responsável por tentar melhorar
o ranking internacional da escola de arquitetura onde eu trabalho. E melhorar o ranking não quer dizer melhorar a qualidade da instituição. Quer dizer melhorar o ranking. O ranking tem os critérios, você tem que, né? E virou meu objetivo ali, meu goal, meu KPI, melhorar o ranking. Eu tenho que melhorar o ranking. E quando eu apresentei esse projeto para os outros professores rejeitaram esse projeto. Esse processo. Não o projeto, o processo. Não é só um absurdo a gente se importar com isso. Eu não quero competir, eu não gosto de competição. Uma fobia completa por competição. Eu achei que fosse uma coisa até pessoal. E discuti. Porque tem o seguinte, só para vocês saberem o contexto. Esse projeto para melhorar o ranking é o seguinte. Alunos internacionais, quando vêm para a Nova Zelândia, eles pagam a matrícula inteira, o valor inteiro. Os alunos neozelandeses pagam subsidiados, eles pagam 1/3 do valor, 33%. Os alunos internacionais pagam a matrícula cheia. E o segundo fator, o segundo critério de decisão para onde os alunos vão é esse ranking. O primeiro é o país. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Inglaterra, eu quero ir para o Canadá, eu quero ir para o Diabo 4, quero ir para a Nova Zelândia. Quando eles decidem ir para a Nova Zelândia, o segundo critério é o ranking da universidade. A universidade onde eu trabalho despencou no ranking. Não é que ela se tornou pior, o ranking é muito específico. Não vou explicar aqui o ranking, mas o critério mais importante do ranking para faculdades de arquitetura é ser reconhecida por outros professores. É isso. Enfim, temos que trabalhar com isso. E a reação dos meus colegas foi tão direta, e na hora eu não me liguei. Mas aí, conversando aqui com a minha esposa, ela falou, cara, ninguém gosta de competição na Nova Zelândia. E eu comecei a notar o quanto isso me incomodava. O quanto isso me incomodava, o fato de não haver nenhuma disponibilidade, nenhum processo, nada para incentivar o mínimo de competição. Não é a competição selvagem, não é aquela competição animal. Mas eu trabalhei e assim, o ambiente de trabalho onde eu tive mais satisfação na minha vida foi um ambiente de trabalho super tenso, super competitivo, super difícil, até horrível, insalubre, mas dentro daquele ambiente todo mundo estava engajado a fazer o que era melhor para fazer com que aquela empresa se tornasse a melhor empresa possível. Era uma empresa na época muito pequena. Como é que dá para a gente fazer isso e tornar a melhor empresa possível? Era esse o objetivo. E era um ambiente saudável, apesar de ser completamente insalubre da porta para fora. A competição, o mercado imobiliário em São Paulo é um dos mercados mais competitivos, mais desenvolvidos do mundo. Mas ali dentro, aquele time era um time sensacional. Tanto é que hoje todos estão muito bem empregados, trabalhando no mundo corporativo, enfim. Isso começou a me incomodar demais. Recentemente, e assim, por muitos anos, eu não tinha nem olhado outras faculdades, outros países, nem nada. Entretanto, no começo de abril, um aluno, né, um colega de PhD, fazia PhD comigo, chinês, me mandou uma mensagem falando: Fabrício, eu estou aqui em Calgary, no Canadá. Bom, Calgary, no Canadá, vocês sabiam disso, né? Vocês aqui do canal sabiam disso, mas enfim. Estou aqui e, cara, pintou uma vaga aqui que foi desenhada para você. Eu falei, não, para mim. Ele falou, não, exagero, mas tem a sua cara. Eu falei, tem a minha cara? Tem. Aí eu olhei a vaga e, de fato, era tudo que eu sonhava, né? Tudo que eu sonhava. E apliquei para a vaga. Um dos processos mais complicados que eu já fiz, eu até me arrependi no meio, porque tinha que escrever muito, era muito longo. Seu research statement, seu teaching statement, your teaching philosophy. Cara, páginas e páginas e páginas e páginas escritas. E eu fiquei mais ou menos uns 10 dias trabalhando nesse application. Não tinha um dia final, né? Estava aberta, vaga aberta. Desculpem. E eu estava trabalhando de dia e fazendo isso à noite.
E tinha decidido no final de semana que eu dei um gás, falei, cara, tô quase lá, essa semana, durante a semana eu mando esse application. Como é que fala em português? Esqueci a palavra. Enfim, eu mando meu material para essa posição. E aí, isso no final de semana, na segunda-feira, eu vejo essa vaga numa outra universidade, dessa vez na Austrália, na cidade de Perth. Se você olhar para o mapa da Austrália, Perth é do outro lado, né? Não é onde está Sydney, Melbourne, Brisbane, é do outro lado. Eu olhei a vaga, me interessei, não era tão desenhada para mim, mas cabia também. Na segunda-feira eu cheguei para minha esposa e falei, olha, você topou o Canadá? Ela tinha topado o Canadá. Falei, agora tem essa vaga aqui em Perth. Ela não quer ir para Perth. Não, fora de mão, longe. Perth é considerada a área urbana mais isolada do mundo. A cidade mais próxima está a 2.000 quilômetros de distância. É mais isolada do que Manaus, só para vocês terem uma ideia. Falei, bom, tá bom. Então não vou aplicar. Durante a semana... esqueci. E na segunda-feira, eu entrei lá e olhei a vaga, tal, baixei os dados, tal, não fiz nada. E não apliquei. Mas eu tinha toda a descrição da vaga, tudo lá na mão. Aí durante a semana eu trabalhei na aplicação do Canadá, apliquei na quinta-feira, fiquei puto, terminei a aplicação, fiquei muito chateado, porque deu muito trabalho para fazer a aplicação, eu fiz a aplicação e aí recebi automaticamente uma resposta dizendo que eles só comunicariam conosco, com os candidatos que fossem pré-selecionados. Falei, pô, eu entendo isso, né? Mas não é a praxe nas universidades, algumas fazem, outras não. Mas esse application foi um processo muito desgastante, enorme. Demorou horas e horas e horas, dias fazendo o negócio. Saca? É um negócio que, pô, deu muito trabalho. Eu fiquei chateado, falei, cara, isso é um absurdo, é um puta desrespeito. O deadline para a vaga em Perth era meia-noite da sexta-feira aqui na Nova Zelândia. Mas eu não ia aplicar. Na sexta-feira, né, trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa às 7 horas da noite, exausto, minha esposa também estava cansada, botamos a minha filha na cama, vamos ver um filme, 8h30 da noite, vamos ver o filme, a hora que eu ligo a TV, ela falou, não, tô com dor de cabeça, vou pra cama. Eu falei, não vou assistir nada? Não. Eu falei, cara, eu não posso ir pra cama às 8h30 da noite, porque senão eu acordo às 2 da manhã, né? Eu falei, tá bom, vim aqui pro meu escritório onde eu tô, sem fazer nada, olhei pro lado e falei, quer saber? Vou aplicar para essa vaga na Austrália. Bom, resumindo, não é exagero, eu enviei esse material todo às 10 para meia-noite. Eu usei, obviamente, o material que eu tinha feito para o Canadá, peguei algumas partes, alguns trechos, adaptei e mandei. Aí a parte engraçada, né? Aí terminei meia-noite e 10 eu fui pra cama, né? Minha esposa estava acordada, né? Naquele diabo daquele Instagram, né? Aí eu cheguei na cama, ela, pô, você não tá dormindo? Ela falou, não. Eu falei, pô, tem uma coisa pra te falar. Ela, o que foi? Eu falei, bom, olha só, eu sei que você não quer ir, mas eu acabei aplicando para aquela vaga em Perth. E ela falou assim, legal, eu tava olhando Perth é muito legal. Ainda bem que você fez isso, eu queria matar ela. Ela falou, mas você falou que não era. Eu falei, bom, enfim. Entre o dia que eu fiz a aplicação e até a resposta para a primeira entrevista, eu comecei a me questionar muito mais profundamente sobre por que eu estava saindo da Nova Zelândia, por que eu que estava, né, me empurrando para sair da Nova Zelândia, além do pedido da minha esposa. E ficou muito claro para mim que essa questão da competitividade, da fobia pela competitividade, isso é uma generalização, eu não estou dizendo que isso acontece no país inteiro, é sim uma coisa conhecida no país, chamada Tall Pop Syndrome, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que privilegia a igualdade à competitividade, mas isso não acontece no país inteiro, isso estava me incomodando demais na minha universidade, onde eu estava trabalhando. Onde eu estou trabalhando, ainda tem 4 meses, dei 5 meses de aviso prévio. Então, isso tem um peso, sim. Tá? Isso foi a maior razão para me tirar da Nova Zelândia. Não é a crise, enfim. Assim, quando vocês falam
quando se fala em crise, tem crise? Não tem, né? O país está em recessão, né? Acho que tem 18 meses em recessão, cai pouco, mas tem. O índice de desemprego está em 5%, 5,1%. É o mais alto em 9 ou 10 anos. Mas eu estava aqui quando o índice de desemprego estava maior do que esse também. Tá? A inflação está alta, 3%, né, para os padrões neozelandeses. Tem vários fatores. E na Austrália você tem. Bom, e aí você fala, mas sobre isso, você está indo para a Austrália, mas e aí tem competitividade na Austrália? A Austrália não é o Brasil em termos de competitividade, mas tem. Alguma. Eu preciso, para eu funcionar, eu preciso de um pouco mais de competitividade. Preciso. Eu não consigo não consigo manter-me ativo, satisfeito, sem que haja um pingo de esforço para fazer o melhor possível dentro daquelas condições. Não é nem competir com um adversário, eu sou um cara competitivo, mas não é nem competir com o adversário, é melhorar. É um esforço para melhorar, um esforço coordenado por várias pessoas para fazer o melhor possível. No meu ambiente de trabalho, isso era um problema. E eu encontro várias pessoas que têm esses problemas similares. Bom, Fabrício, você está indo para ganhar menos? Não estou. O salário é melhor, vai ter um aumento. O custo de vida na Austrália é maior, mas o salário é maior, teoricamente compensa. Não tenho condição de vender essa casa aqui. Se eu vender essa casa aqui, eu perco muito dinheiro, então essa casa não vai ser vendida, eu vou alugar. O aluguel não será suficiente para pagar a hipoteca, mas vai tirando um pouco de lá, da Austrália, colocando aqui, cobre essa despesa. É isso que a gente vai fazer. A saída, para mim, claro que tem um pouco a ver, eu não sairia para ganhar menos, eu não faria uma aventura, não daria para sair para ganhar menos, mas a razão principal não é financeira. A gente conseguiu aqui aos trancos e barrancos, porque foi muito difícil quando a gente comprou essa casa aqui, a gente passou um perrengue padrão Brasil. Padrão Brasil. Mas agora a gente se estabilizou, a minha esposa está trabalhando, enfim, houve uma estabilidade, há uma estabilidade financeira aqui boa, tá? Mas o que está me impulsionando a sair é essa questão da competitividade. Não é a maior razão que está tirando não só os brasileiros, mas está tirando os neozelandeses e expatriados da Nova Zelândia para a Austrália. É mais a questão financeira mesmo. Há uma crise muito severa, muito profunda aqui na Nova Zelândia. O governo, que era um governo que se esperava uma ativação econômica muito grande, não conseguiu fazê-lo, muito pelo contrário, está pior do que o anterior. E a gente está vivendo, e sim, então financeiramente há uma galera saindo da Nova Zelândia e indo para a Austrália. Há o que eles chamam de brain drain, ou seja, a Austrália está contratando não só a mão de obra barata, mas a mão de obra especializada, altamente educada, altamente especializada mesmo, está saindo de lá. Tem uma frase famosa aqui de um político neozelandês, quando houve esse êxodo, há muitos anos atrás, ele disse, né, que a saída de pessoas super qualificadas da Nova Zelândia estava aumentando o QI da Austrália e da Nova Zelândia. Achei essa frase é uma frase espetacular, né? Enfim, é o que está acontecendo, é isso. Tem uma galera saindo pela questão financeira. Há um problema para imigrantes brasileiros na Austrália. A questão do visto na Austrália é mais complicado, mas felizmente eu não passo por isso, porque eu, como cidadão neozelandês, eu não tenho isso. Eu posso ir lá, não preciso nem de visto, né? Eu já chego lá, já sou enquadrado na subcategoria de residente permanente e depois de 4 anos, inclusive, posso ter o passaporte australiano. Então não tem problema nenhum com isso. Tem inclusive a questão fiscal, é tudo integrado. Então não vou ter esse problema. Não sei detalhar. Eu vou pesquisar, eu trago aqui para vocês. Não sei detalhar essa questão do visto para brasileiros lá, mas eu não vou ter esse problema. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Antes de você sair, deixe seu comentário, se inscreve no canal, marque o sininho de notificação. Vê se você está afim de ajudar o canal de alguma outra maneira. A gente vai continuar, a gente vai voltar agora produzindo conteúdo novamente. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, Nova Zelândia,
Fui. Austrália, estamos chegando. Grande abraço. Mais detalhes nos próximos vídeos.